uma mãe é a mãe que sonhou ser, não existe perfeição e isso é libertador. Se você aí por acaso já se cobrou, já se comparou aqui nas redes sociais, já sentiu que não dá conta, a live de hoje especial de Dia das Mães é para você, é esse abraço quentinho que você está precisando ou procurando. E hoje nós vamos oferecer esse momento, esse bate-papo para vocês. Bate-papo aí entre psis e bate-papo para vocês, mamães. Hoje Fala Psibru começando, boa noite, com a convidada mais que especial, já fizemos live juntas. E eu já vou chamar ela pra gente iniciar aqui. Boa noite. Oiê! Meu Deus, deixa eu baixar meu volume aqui um pouquinho. Boa noite, Ana. Boa noite, Bruna. Está me ouvindo bem? Tô, e você? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Deixa eu até Tomara que ver se eu não tenho fone. o pessoal for entrando, vai dando feedback aí pra gente, se o som está bom, se não tá com nenhum ruído, né? É, melhor mesmo. Ai, que bom que deu certo. O Instagram ontem tava. Eu ia fazer uma live, né, com o Michael, não deu certo. Mas hoje parece que Remarcaram? tá normal. Não deu certo. Ia ter ontem umas meio-dia por aí, mas não deu certo. Mas hoje deu certo. Mas vamos fazer daí a live. Vou fazer com ele, a gente vai remarcar. Uhum, legal. Vamos lá, gente. Eu já fiz live com a Ana, essa é a nossa segunda live. Muito, muito orgulho, muito prazer, muita alegria, todos os sentimentos bons de Imagina. estar aqui com a Ana. A Ana tem uma vasta experiência aí também no cuidado com a maternidade, com as mamães. É mamãe também, eu também sou. Então, hoje a gente vai falar desse lugar, sim, de pessoas que estão aí na lida, né, no dia a dia com os filhos, atendendo os pacientes também, as mamães também. Então, se apresenta aí brevemente, Ana, e a gente já dá o play aí falando do mito aí da perfeição, né? Da mãe real e da mãe que nós muitas vezes Ideal. criamos expectativas para ser. Uhum. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula Maicher, sou psicóloga. Trabalho há 14 anos como psico, sempre na área clínica. E por muitos e muitos anos mesmo, meu nicho de trabalho foi maternidade. Especialmente nos primeiros anos, quando meus filhos eram pequenos. Não que eles não sejam tão pequenos, mas agora eles já têm 10 e 12 anos, então já é outra fase, né? Mas o meu nicho foi por muitos anos maternidade e agora o nicho está mais voltado para relacionamento. No entanto, não tem como falar em relacionamento, em vida, sem falar sobre maternidade quando a gente se torna mãe, né, Bruna? Parece que é o único tema universal que conecta as mulheres quando são mães, porque sempre tem alguma coisa para comentar, para falar, enfim, né? Para contribuir, para reclamar, para se frustrar, enfim. Com certeza, a gente ouve bastante no consultório as queixas, né? Das mães, dos pais também, mas estamos falando especialmente aí do Dia das Mães, que está chegando no Exato. domingo. E a gente pensou essa live aí para trazer esse conteúdo para vocês, mamães, trazendo aí nossa experiência. A Ana aí há muitos anos nesse nicho. Eu também, né? Meu nicho é as crianças e adolescentes, mas aqui nas redes, eu sempre falo, aqui nas redes, meu papo é com os pais, com as Uhum. mães, com os cuidadores. E hoje focado aí para as mães, né? Então, vamos dar o play aí falando sobre esse mito, né? Já vamos dizer que é um mito logo, que é irreal, que é inalcançável, da mãe que nós muitas vezes ficamos ali idealizando, né? O mito da mãe perfeita. Vamos falar aí um É, pouquinho os dados aí, como é que estão, né, começa também. com os dados, depois eu quero falar um negócio, por favor. Sim, eu estava vendo os dados aí, algumas pesquisas, vou até ler para não falar errado aqui para Uhum. vocês, né? Esse dado, ele fala aí que mais de 72% das mães brasileiras, estamos falando aí de Brasil, mas com certeza no mundo também deve ser assim, né? Porque mãe é mãe em qualquer lugar, né? Então, essa pesquisa aqui, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz esse dado, um dado muito importante, muito significante o número, né? Um número muito alto, 72%, mais da metade das mães brasileiras admitem, né, ter essa culpa, uma culpa diária
por acreditar que não são boas o suficiente, que não estão fazendo o suficiente para criar os seus filhos, né? E nem precisaria de pesquisa, né, Ana? A gente escuta isso diariamente no consultório, né? A frase que mais aparece, né? Ah, eu queria ser mais calma, eu queria estar mais presente, mais disponível aí para o meu filho, para minha família. Ah, eu não fiz aquela comida saudável que eu vejo as mães nas redes. Hoje as redes é um fator de risco muito importante para essa De gatilhos, né? comparação, né, para os gatilhos. Então, essa é uma pesquisa que eu trouxe aí com um dado muito relevante da Sociedade de Pediatria, né, brasileira. A gente estava falando sobre as mães perfeitas, né? Sobre esse mito. Inclusive por isso que tu trouxe os dados, né? Porque nitidamente, praticamente 3/4 das mães se sente culpada, né? Em algum momento, ou em vários momentos, enfim. Eu diria que em vários. Mas eu sempre falei e vou sempre repetir: a mãe perfeita é aquela que não tem filhos. Porque é a única mãe que sabe fazer tudo. Não, mas com o meu eu não faria isso, com o meu eu faria de tal forma. Eu, antes de ter filho, era assim. Imagina se eu vou um dia deixar que meu filho faça tal coisa. Imagina se um dia eu vou ter tal postura. Nossa, já quebrei a cara tantas vezes. Então, Sim, imagina, jamais não deixar meu existe a filho mãe comer perfeita. miojo. Exato, não existe. Às vezes a gente simplesmente tem que fazer coisas que a gente não gostaria, ou que a gente dá conta de fazer naquele momento, porque é o que dá conta, ponto. Exatamente. E a mãe real, né? A mãe aqui, que ela sente tristeza mesmo, ela vai sentir culpa, ela vai querer muitas vezes dar conta de tudo, e nós sabemos que não é possível, né? Não existe essa mãe que não falha, que não Uhum. erra, que não explode, né? Que tem esse momento de cansaço, de estresse, até porque outro dado também que eu vi que as mães, né, da nossa geração, às vezes a gente pensa assim, as mães de antigamente tinham muito mais trabalho, era aquela geração de mães que tinham 10 filhos, 20 filhos. E aí as mulheres pensam que aquela época era muito mais sobrecarga, era muito mais puxado, cuidar de tantos filhos. Só que eu vi um estudo falando que a nossa geração de mães é muito mais sobrecarregada. Porque nós estamos com trabalho dentro de casa, tem os filhos, reduziu, claro, né? Porém, a gente trabalha dentro e fora de casa, tem a demanda, né, de casa, a demanda profissional e muito mais demandas para que a gente possa administrar. Então, Sem a falar culpa de um outro materna, fator né? importantíssimo, né, Bruna? A gente não tem praticamente nenhuma rede de apoio comparada às mães de antigamente. Porque, de fato, Sim, tinham muitos filhos, né? Mas tinha a avó, a tia, os irmãos mais velhos, todo mundo um ia ajudando o outro, porque eram muitos, de fato, né? Hoje em dia, como quase todo mundo trabalha fora, a gente não tem nem como, muitas vezes, solicitar a ajuda dos avós. Então, a nossa exatamente. rede de apoio está muito menor, comparada às pessoas de antigamente. E o quanto isso é adoecedor, né? Porque não tem rede de apoio, a sobrecarga é muito maior. Você pensa, eu tenho só um filho, mas você faz várias coisas ao mesmo tempo. Como a Uhum, Ana falou, não dá para contar com essa rede de apoio. Eu mesma, minha mãe mora na Bahia, né? A minha uhum, sogra está por aqui, mas vira e mexe ela vai também para a Bahia. Minha sogra, quando está aqui, ela me ajuda. uhum. Mas essa rede de apoio realmente não tem. Antigamente era um vizinho, as vizinhas se Sim, ajudavam, sim. tinha essa comunidade ali ajudando. Sim, Hoje era uma aldeia, né? é a aldeia ali, né, para Uhum. formar essa criança. E agora a gente está nessa sobrecarga mesmo. E muitas vezes, por conta das redes sociais, um agravante a mais também, que não Uhum. existia na época das nossas mães, ainda tem essa comparação, porque tudo aqui é muito lindo, né? Muito perfeito, muito maravilhoso, tudo dá certo, tudo muito feliz, né? A família Ninguém posta os Maria. momentos de perrengue, né? Ninguém não. Alguns postam, mas a maioria não posta esses momentos de perrengue, as falhas, o quanto se sente culpada, o quanto se sente triste em determinadas situações. E daí o que que as pessoas fazem? Acabam se comparando com os modelos ideais, né? Com aquilo que elas enxergam dos recortes da vida dessas mães, que são mães perfeitas, mas essas mães não existem, né? Não existem. Essa semana eu postei, né, nos stories, não coloquei no feed, fazendo um momento de conexão com a minha filha. Então, foi um dia que eu cheguei com mais tempo, a gente fez uma refeição saudável. Era ali uma panqueca diferente, só com Uhum. ingredientes saudáveis. Depois coloquei a fotinho e coloquei lá, ó. Esse foi um momento de conexão, onde eu trouxe a minha filha para cozinhar ali comigo, mais atrapalhou do que ajudou. Então não era sobre velocidade, era sobre Uhum. conexão, né? Porque quebra o ovo tudo errado e suja.
não é sobre velocidade, é sobre conexão. Então, eu estava falando ali para os pais aproveitarem essas brechas do dia para conectar, porque enquanto a gente estava ali cozinhando, a gente foi trocando ideia do dia, ela foi me contando como é que foi na escola, o que aconteceu, o que incomodou. Então, é sobre conexão. Aí eu coloquei a fotinha, ao mesmo tempo eu coloquei lá uma observação. Nem sempre isso é possível. Você Uhum. pode se conectar com o seu filho de várias De formas, não outras precisa ser formas. dessa forma. Então, a Uhum. gente fazer também esse marketing, né, que a gente faz aqui Uhum. também, divulgando o nosso trabalho, de uma forma consciente também é importante. Mas a gente Uhum. sabe que nem sempre é assim, né? Muitas vezes as pessoas postam um negócio bem plastificado, Sim. todo editado ali, Uhum. e a gente acaba caindo nessas armadilhas. São Com gatilhos mesmo. certeza. Com certeza. E essa de comparação, acho que é uma das questões mais difíceis dentro da maternidade, né? Porque Uhum. é uma armadilha que é muito fácil de cair. Quando tu vê, tu tá se comparando, quando tu vê, alguém tá dando mais conta do que você, mas na verdade, no final, acho que ninguém dá tanto, consegue dar conta tanto do recado quanto gostaria. Por quê? Porque a gente também se cobra demais. Então, esse é um Sim. outro fator, né? Sim, eu até no grupo de pais que a gente vai vou colocando ali conteúdo diariamente, essa semana a gente estava falando sobre isso, essa questão da comparação. Sempre existiu, isso é da humanidade, né? O ser humano a gente se Sim. compara Uhum. e em determinada medida faz bem, é normal a gente se comparar para você querer, ó, eu posso chegar naquele nível também, eu Uhum. posso melhorar. Mas o problema é que a comparação virtual, digital, ela nem sempre é produtiva, ela nunca traz bons frutos, né? Bons Uhum. sentimentos, sempre é algo, gatilhos negativos mesmo, né? Sim. E as mães acabam caindo nessa armadilha aqui, que era um desafio que os nossos avós, as nossas mães não tinham. Existia Sim. ali, devia existir, né, comparação entre os filhos, mas às vezes era tanto ali os filhos com tanta correria que não dava tempo de comparar, né? Uhum. É que a E hoje comparação hoje é muito mais acessível, né? Tá na palma da mão. na palma Tá da no mão. celular, tá no computador. Isso, tá na correria do dia a dia, mas você consegue dar uma Uhum. bisolhadinha ali, né, na Exato. condução, no carro, e você vê, olha, fulano passou, nossa, levou a filha não sei aonde, levou e eu não consigo levar minha filha para fazer nada, né? Uhum. A gente Uhum. acaba se comparando mesmo. No consultório esses dias eu ouvi uma mãe desabafando comigo, ela ficou muito mexida, muito chateada mesmo, por ver que uma das mães ali quando vai deixar a filha na escola, comentando, né? Passa a tarde com a filha, assim, né? Leva ela para várias atividades e ela justamente nessa comparação. Eu não consigo, né? Porque eu trabalho Uhum. fora, não tenho essa disponibilidade. E Uhum. a gente foi trabalhando com ela nessa questão de você focar em pequenas coisas que você consegue fazer. Às vezes não vai ser coisas grandiosas, mas pequenas atitudes, pequenos momentos que você tem ali com a sua filha, isso vai trazendo. E constância, né? Ter constância Com nisso, certeza. você não vai conseguir fazer igual mesmo. Igual eu falei lá E da até, e até a própria constância, né, Bruna? Entender que às vezes a constância está fluindo, você está conseguindo fazer certinho, apareceu um imprevisto, a gente tem que cortar e começar de novo, começar de né? novo. E não entender isso Acontece na como uma nossa. derrota, é só um novo recomeço. Exatamente. Acontece na nossa alimentação, no exercício, né? Você para a Uhum. academia, você para a alimentação, né? A nossa Certinho. saúde, às vezes fica doente, estava tudo fluindo certinho, aí fica doente e recomeça. Por que que seria diferente na maternidade, né? Sim, sempre esse peso, né? Tem Uhum. que ser certinha, perfeita. Tem outra coisa também, né? Uma idolatria sobre a mãe, né? Porque de fato a mãe é algo sagrado, é algo muito especial. Você ter o dom, né, de poder. O dom não é exatamente um dom, mas O instinto, a sim. possibilidade de poder cuidar de uma criança, de poder criar um filho, né, de gerar um filho, seja na sua barriga ou na sua mente, quando você adota, ou quando você casa com alguém que já tem filhos, e por mais que você não seja a mãe daquelas crianças, você adota aquelas crianças para si. Então, assim, ter essa habilidade é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, até porque o instinto materno não existe, ele é construído, né? Isso é falado como se fosse uma mãe engravidou, a partir daquele momento ela é mãe. Não, tem gente que leva meses até de fato Uhum, cair a ficha de que é uma mãe e se sentir mãe de verdade. Só que existe um excesso, eu diria, de idolatria para as mães. Porque a mãe é um ser tão sagrado que ela tem que ser perfeita. Pai e mãe não erra, mas como estamos falando de mãe, né? Aí vem é, essa palhaçada de que pai e mãe não pode errar, então a própria mãe, o próprio pai muitas vezes se cobra, o casal se cobra por conta disso. Tá, mas tu é a mãe, como é que tu não sabe o que fazer? Não sei, às vezes eu não tenho todas as respostas, né? sim, Então, é sobre isso, é difícil mesmo. com certeza. Esses dias a minha filha estava falando, mãe, não existe escola de mães?
Falei, não existe, filha. A gente vai aprendendo, como você falou, é um treinamento diário. Uhum, É um uhum, treinamento de habilidades, é respeitando os processos, você vai desenvolvendo. Hoje, claro, nós temos aí profissionais como a gente, né, Ana, que está aqui, uhum. mas estamos aprendendo também, a gente vai construindo esse Sempre, saber juntos, né? Mas sempre. temos aí boas ferramentas, boas ideias que pode sim auxiliar, trazer leveza nesse caminho, né? Mas Uhum. realmente é um processo, é um treinamento. O Sem instinto. falar outra coisa, né? A gente não é a mesma mãe para todos os filhos. Por mais que a Uhum, gente eduque da mesma forma, tenha os mesmos princípios, os mesmos valores, a gente é uma mãe diferente para cada demanda que a gente tem de um filho. Então, eu sempre afirmo, eu não fui a mesma mãe para o Pietro que eu fui para a Laura, porque cada um tem suas demandas diferentes. Não tem como eu ser a mesma. Se eu for tratar, eles exatamente igual, eu vou considerar que o ser humano é todo igual um ao outro. uhum, Então, né, às vezes as mães se cobram muito por isso também. Ah, mas com o meu primeiro filho eu fazia assim, assim, assado. Com o segundo eu não conseguia. Ou com o segundo eu tive que fazer tal coisa que eu não consegui fazer com o primeiro. E com o terceiro não sei o quê. Mas, infelizmente, a gente dá aquilo que cada filho necessita. Ou felizmente, porque daí a gente respeita a individualidade deles também, né? E a gente não exatamente. vai ser a mesma mãe. Não tem como. E às vezes a gente não vai ser a mesma mãe com o mesmo filho, porque o que serviu na infância não vai servir na adolescência. Exatamente, Acontece está se muito reconstruindo, né? isso, os pais trazem, né? Olha, você vai ter que reaprender. Eu falo para os Uhum, pais, ser uma mãe de um adolescente, porque uhum, as habilidades, o processo, a linguagem, o desenvolvimento é uhum. outra coisa. Não serve Sem mais. Você dúvida, vai ter que sem dúvida. sempre ir evoluindo junto com o seu filho, né? Uhum, com Ô, Ana, certeza. deixa eu fazer uma pergunta agora sobre algo pessoal, né? Fica à vontade aí Uhum. para responder. Quando que você caiu a ficha, assim, né? Acho que até talvez seja ali na sua primeira, no seu primeiro filho, né? Quando caiu a ficha, assim, para você que aquela mãe real, aquela mãe ideal, né? Que você tanto idealizou, opa, ela não existe, né? Quando que caiu esse fim? Não, essa maternidade aqui, ela é mais. A realidade é dura. Olha, eu sou muito sonhadora. Eu acho que levou um tempo para cair essa ficha. Não foi de imediato, assim. É porque eu sou muito de olhar as coisas positivas e meio romântica, assim, sobre algumas coisas, sabe? E Aham. eu era daquelas pessoas que romantizava e endeusava a maternidade. Então Uhum. eu achava que, meu Deus, eu ia tirar tudo de letra, que ia ser maravilhoso, que meu bebê não ia chorar, ou que se chorasse eu ia saber o que fazer e tal. Aí o Pietro nasceu e acho que deve ter levado em torno de um mês e pouquinho para cair a ficha de que, opa, não era exatamente como eu pensei que seria. Não, ah, Uhum. Ana, então tu achava ruim? Claro que não. Porém, eu, como sempre falei, eu amo ser mãe, mas tinha coisas dentro da maternidade que eu não gostava de lidar. Só que não é escolha, né? Não tem, ah, isso aqui eu vou lidar, aquilo eu não vou lidar. Tu tem que lidar com tudo, né? Uhum. Então, foi caindo a ficha, acho que com um mês e pouquinho, quando eu vi que era um pouquinho diferente do que eu esperava. Uhum. Sim. Eu percebo também que a gente é meio parecida nessa parte, que eu também era assim, né? Muito sonhadora, idealizando. Então, eu estudei, né? Fui ver Ah, eu também. documentários, Devorei ler livros. livros. E daí você vê que os livros, né, tudo funciona direitinho, porque se você fizer assim, daí vai dar essa consequência, e você vai fazer outra coisa e vai dar outra consequência, e chega a vida real e te mostra, opa, ah. Nada disso. Né? E aí as Mas isso pessoas em pensam. relação ao filho, tá? Porque em Uhum. relação à gravidez, eu já levei o choque no primeiro momento, quando meu filho nasceu prematuro, né? Então Ah, ali sim. já foi o primeiro choque em relação à maternidade de que a gente não controla, como a Uhum. gente imaginava. Porém, né, assim, a gente sabe quando engravida que existe a possibilidade de vir prematuro, porém você nunca espera que venha. Só Uhum. que isso foi uma questão, que ali eu não tinha controle, não era sobre mim, era sobre questões de problemas de saúde, né? Mas em relação ao filho, daí, né? Então, o filho saiu da barriga, me tornei mãe daquela criança, daquele bebê que estava fora, né? A esterogestação ali. Uhum. Então, aí que levou um mês e pouquinho para cair a ficha de que, opa, é um pouquinho diferente do que eu esperava. Eu também, nessa questão da gestação, a minha ficha foi cair também bem depois, porque a minha gestação já foi bem tranquila. Então, Uhum, eu nem, assim, quando eu tava ali no oitavo, na reta final que eu fui, poxa, aí eu fui cair na ficha que eu tava grávida, porque foi muito tranquilo, eu não senti nada, nada assim de enjoo, azia, várias coisas, né, uhum, que as mães trazem.
Eu não senti nada, nada disso. É tanto que eu também não tive abertura, né, não tive dilatação, teve que induzir, eu falo, a Elô não queria vir, né? Foi até 42 semanas, não queria. E eu Nossa. idealizei um parto normal, mas não consegui, né? E assim, eu lembro que eu tava na sala, tentei induzir, nunca mais. Se for ter um segundo filho, não faço isso, que foi horrível. E as mães lá tudo, minha filha, vai para cesárea, né? Vai para cesárea, já tá o bebê já tá pronto, né? 42 semanas, as enfermeiras, as outras mães falaram, Uhum. não, quero ter o filho normal. Mas não rolou. Sofri à toa, não rolou e fui para cesárea. E Uhum. aí, quando eu lembro que eu peguei a Elô no colo, assim, aí caiu a ficha. Se eu tava no carro vindo embora, porque até ali no hospital também não tinha caído a ficha. Porque ali 3 dias no hospital, né? Cuidando, ela só traz para você amamentar, você fica dormindo, fica relaxando. A minha experiência foi assim, quando eu peguei ela no colo para vir embora, que aí começou a cair uma ficha ali, né? Nossa, E aí, Bruna, eu pulei uma parte, me lembra de falar depois. Viajei aqui. Aí, uma segunda caída de ficha para mim foi a amamentação, que eu também não me preparei para isso. Me preparei, fiquei focada muito no parto, né? Não me preparei para amamentação, sofri demais para amamentar. Aí foi cair na ficha. Oh, meu Deus, é difícil, não é tão fácil assim, né? Aquelas dores para pega, tudo, foi cair na ficha ali. E aí eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive baby blues, que chama, Uhum. né? Que é quando tem até um processo biológico, quando sai a Uhum. placenta, sai alguns uns hormônios também juntos, os médicos foram explicando, que é uma tristeza ali que dura por 30 dias, e durou exatamente 30 dias. Então, isso também foi algo que eu não me preparei e nenhuma mãe me falou. Ninguém me falou sobre Nem, isso. nem obstetra, nada. Nada, nada, ninguém preparou para isso, para essa tristeza. E eu chorava assim, eu lembro que eu estava assim, às vezes comendo, e a lágrima vinha assim, eu chorava do nada. E vinha aquela culpa, mas você acabou de ganhar um filho, por que, que você está chorando, né? E Uhum. eu vinha pensamentos assim, tipo, nossa, isso aqui é uma prisão, eu nunca mais vou conseguir tomar um banho tranquila. Eu me sentia numa prisão, sabe? Uhum. Eu demorava horas no banho, sempre fazendo hidratação, cuidando desses cabelos. E eu não conseguia, eu tomava banho rapidinho, Mal preocupada. lavar o cabelo, né? Para lavar o cabelo. Então eu falava, eu não vou conseguir. Minha vida, a impressão era uma Uhum. prisão. Então foi esses sintomas que eu tive. E aí eu até conversei com a minha mãe. Eu falei, mãe, você passou por isso? Imagina, eu adulta, sendo mãe. Aí minha mãe foi ter essa conversa comigo. Ela falou, eu tive, Uhum. fiquei muito triste. Eu quase joguei a sua irmã da maternidade lá, porque eu não queria, tal. Minha mãe teve mesmo depressão, né? Uhum. Pós-parto. Então, aí eu falei, nossa, você nunca me falou, porque eu sempre achei que era tudo lindo, a maternidade era, ganhou o bebê, era uma alegria. E aí ela me trouxe, falei, nossa, você nunca me falou. Parece que igual você falou, é sagrado, não pode falar disso. Uhum. Não pode falar. Isso que você falou é muito libertador. Você falou, tem partes ruins, tem partes que a gente não gosta, Sim. não é? Todo E mundo não fala tem como maravilhoso. gostar de tudo da maternidade, porque não dá. Porque é a vida real. Assim como a gente não ama tudo no nosso trabalho, assim como a gente não ama tudo na nossa vida, a gente ama, no meu caso, vou falar por mim, amo a minha vida, amo o meu trabalho, amo ser mãe. Mas tem coisas que dentro da maternidade definitivamente são extremamente desgastantes. E Sim. dessas coisas a gente pensa, poxa, não imaginava que era assim. Porque realmente ninguém fala. Uhum. Não imaginava, muitas coisas assim, eu não imaginava, e foi igual o pessoal, o ditado aí que o pessoal diz, o carro andando, você foi trocando pneu com o carro andando, Uhum, e você vai uhum, descobrindo, né? Porque realmente não se fala muitas coisas da maternidade, idealiza muito. Claro, hoje tem muito conteúdo, muitas pessoas trazendo, mas é uhum. importante a gente trazer esse óbvio, repetir muitas coisas que a gente aprende por repetição, e deixar isso muito claro, e trazer essa leveza, né? Que isso é libertador. Quando Sim. você traz essa visão, existe pontos igual todas as áreas. Hoje, num atendimento, falando sobre um pacientezinho, sobre coisas legais da vida, né? Que eu falo na linguagem deles, coisas legais da vida e coisas que não são tão legais. Aí, falando, coisa legal é brincar, e não tão legal, ir pra escola. Uhum, Falei, igual uhum, eu aqui no meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas é uma parte que é chata, fazer relatório, contabilidade, uhum, essa parte burocrática eu não gosto, mas tem que fazer, né? uhum. Faz parte, é importante. A gente E estava assim falando também na sobre cair a maternidade. ficha, né? Da maternidade real, né? E eu É. confundi completamente as histórias. Na verdade, eu lembrei da última, que foi da Laura, que levou um tempo a mais. E olha que eu já era mãe. Eu levei uma porrada muito grande, mas muito grande, quando o Pietro nasceu,
porque eu saí do hospital sem ele. Porque como ele nasceu prematuro, ele ficou Uhum. 8 dias internado. E eu Uhum. fiquei, a minha médica conseguiu me manter lá por 5 dias, porque eu estava com pré-eclâmpsia, então tinha motivos para ficar. Aí ele na UCI, que era cuidados intermediários, e eu na área obstétrica lá, né? Uhum. Só que a primeira noite, que foi a quinta noite que eu saí do hospital sem o meu filho, cara, meu mundo desabou, porque ninguém planeja sair sem o filho, né? E daí foi a primeira porrada, assim, porque eu falei, cara, não, isso não tá normal, não pode ser assim. Daí eu tinha que ir lá, passava o dia no hospital, pra noite voltar pra casa e dormir. Ia lá, passava o dia no hospital, pra noite voltar pra casa e dormir. Não é, na verdade, nem era minha casa, porque eu morava em outra cidade, né? Eu vim ter meu filho aqui na cidade onde eu moro hoje, que é onde tem minha família. E daí, imediatamente, quando eu ganhei alta do hospital, no mesmo dia, pegamos o Pietro e fomos para Itajaí, que era a cidade que morávamos. Uhum. Porque tudo que eu queria era poder vivenciar a minha maternidade, ser realmente, oficialmente mãe. Eu lembro que eu só passei em Barra Velha, que é uma cidade a caminho aqui, né? Para apresentar o Pietro para o meu avô e para minha avó, porque bisneto, né? Uhum. E daí, em seguida, a gente já foi para Itajaí, porque eu queria vivenciar a maternidade. E também tive o mesmo choque que você com a amamentação, porque ao contrário de você, eu tentei amamentar e não consegui. Foram 5 semanas tentando. Meu filho já Uhum. era baixo peso, de 2 quilos 300 e pouco que ele saiu do hospital. Ele chegou a 2 quilos depois de 5 semanas. Então, ele só perdeu peso e continuou crescendo, né? Então, foi péssimo por conta disso. Aí, eu tive que partir para a fórmula. Aí, eu me senti a pessoa mais horrível do mundo, menos mãe, porque eu não podia amamentar. E julgamentos, inclusive, da família, né? De conhecidos, de que eu não estava tentando o suficiente, que isso era folgadice, que se eu quisesse amamentar mesmo, eu teria dado um jeito. E, infelizmente, naquela época em Itajaí, pelo menos, não existia, ou eu desconhecia, Uhum. consultoria de amamentação. Porque o Pietro já tem 12 anos, então isso faz 13 anos, né? Então, não tinha conhecimento disso. E se tivesse, com certeza eu teria ido atrás, porque era meu sonho. Daí com a Laura eu consegui. Uhum. Mas E assim, é, foi um soco no estômago. sim. E é incrível que as pessoas próximas, muitas vezes, a gente recebe o julgamento de todos os lugares, né? Próximos, fora, as pessoas Especialmente sempre das dão. próximas, por incrível que pareça. Sim, Que geralmente são deveria ser pessoas as pessoas que mais nos acolhem, né? é, e é E triste. outra coisa que eu lembrei, Bruna, Sobre que eu acho importante a gente mencionar aqui, que as mães talvez podem se sentir mais representadas. Em 2010, quando eu fiz o meu estágio em psicologia clínica na faculdade, que a gente tinha que atender na clínica escola, né? Eu Uhum. atendi por quase um ano uma mãe, eu nunca vou esquecer, cara, nunca vou esquecer, porque era uma mãe de gêmeos, um casal de gêmeos, que tinha na época 1 ano e 8 meses, e ela não Uhum. conseguia sentir amor por eles. E eu lembro que aquilo me chocou de um tamanho que eu pensava, nossa, uma mãe que não consegue sentir amor, como deve ser difícil. Mas, meu, é possível isso? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Na faculdade a gente não tinha nenhuma disciplina específica de parentalidade, maternagem, qualquer coisa do tipo, né? Sim. Aí, claro, comecei a estudar sobre já na faculdade por conta de poder auxiliar aquela mãe, né? E Uhum. rapidamente ela passou a sentir amor pelas crianças e ela entendeu que o problema não era as crianças, e sim o não gostar da maternidade, das questões da maternidade. Amava aquelas crianças loucamente, mas as questões da maternidade em si eram tão complexas, ela perdeu o casamento, teve outras consequências em reação, em consequência, perdão, da maternidade, que ela transferiu as frustrações dela para os filhos, mas na verdade não tinha relação com os filhos, né? Olha Então, só. são coisas que acontecem, mas as pessoas não falam, porque é errado, né? É feio Sim. falar. E é importante ter essa separação, né? Que às vezes acaba Uhum, muitas vezes se confundindo. Né? Eu estou estressada com exatamente. muitas demandas da maternidade, não é do filho, né? Exatamente. Não quer dizer que eu não ame ser mãe, né? Sim. Mas como todo trabalho, que isso é um trabalho, sim. E eu sempre estou repetindo para os pais, é o nosso trabalho mais importante, Com que é educar certeza. um outro ser humano, né? O que nós vamos deixar aí para a sociedade. É o trabalho mais importante, educar um filho. Uhum, E o trabalho mais difícil e desgastante, com né? certeza. Porque você tem que estar ali diariamente, se observando, se treinando, que eles estão sempre reproduzindo, Se cópias reeducando, nossas, né? se reeducando.
né? Então, é um desafio muito grande, desgastante, mentalmente, fisicamente, né? Em todos os Com sentidos. certeza. Com Então, certeza. a gente precisa desenvolver mais autocompaixão, que é essa parte aqui da live importante que eu queria deixar também, para a gente falar sobre as estratégias aí de autocompaixão que a gente pode praticar. Que existe, sim, algumas estratégias aí para a gente desenvolver essa maternidade com mais leveza, com menos comparação, sem idealizar tanto, sem se apegar a esses mitos irreais, né? Uhum. Exatamente. Quais são as estratégias aí? Você lembra de algum ritual que você passava lá para as mães? Eu fazia questão que elas fizessem a separação de fato do que era sobre o ser mãe, né? Uhum, E o que era sobre os filhos. Então, assim, isso aqui me angustia pelo fato da maternidade em si. Essa é a parte difícil, a parte que eu não gosto, a parte que eu tenho dificuldade em lidar. Mas isso aqui é relacionado aos meus filhos e não necessariamente a parte da maternidade. Óbvio que não existe, não tem como falar de mãe sem falar em maternidade, né? Então parece um sim. pouco confuso. Mas é aquela clássica frase. Eu sempre ensinei eles isso. Eu amo meus filhos, mas não gosto de coisas da maternidade. Ponto. É sobre isso. Então, separar um do outro, né? O que que tem ali que é relacionado aos filhos, mas principalmente também com o excesso de expectativas. Porque a gente vai criando expectativas completamente irreais e que não vão ser atingidas, porque os filhos não estão aqui para suprir as nossas expectativas. É um Uhum, tiro no pé se a gente for esperar isso deles, né? A gente exatamente. com certeza não supriu as expectativas dos nossos pais também. Uhum, Não é esse o papel de um pai e de uma mãe. Se é para ter filho para ficar criando expectativa, então nem tenha. Né? Que tem uhum. que ser assim, tem que fazer assado, tem que se formar em tal coisa, que daí a pessoa vai se frustrar, ou o filho vai se frustrar porque vai ter que sempre agradar o pai e a mãe. É O que outra também é pessoa bem que ruim. está criando ali. Exatamente. Tem vontade Exatamente. própria, né? Exatamente. Opinião própria, pensamentos. E essa Uhum. questão que você falou de separar, né? Deixar bem separado, a gente usa também isso quando vai corrigir os nossos filhos, né? Você corrigir o comportamento. Então, ter esse cuidado de não atingir a pessoa, a autoestima, a identidade. Você está corrigindo o comportamento. Então, eu te amo, Exato. mas esse comportamento aqui precisa ser corrigido, precisa ser Uhum. ajustado. É a mesma coisa aí que você está colocando dessa questão de separar, né? Eu amo ser Exatamente. mãe, eu amo você, filho, mas isso aqui da maternidade é muito É pesado, eu não gosto, difícil. Uhum. né? Eu, por exemplo, ó, eu sei cozinhar, me viro, cozinho bem, não sou MasterChef, mas isso é uma coisa que eu não gosto. Não gosto. Se eu puder trocar por coisa fast food, eu troco. Só não troco por quê? Por conta da saúde, né? Uhum. Uhum. Todo, toda a demanda a gente sabe que faz parte. Porque se começou a fast food, a gente sabe que rapidinho parte daqui para melhor. Aham, Ou aham. então ficar doente aqui sofrendo. Uhum. É, então tem coisa da maternidade que eu não gosto de ficar fazendo as comidinhas lá mais precisa, né? Eu lembro quando eu tinha que fazer papinha, né? Tinha que amassar as coisinhas, eu falava, ai meu Deus. Mas E não significa conforme que os eu não filhos vão gosto. crescendo também, né, Bruna? A gente tem que começar a ser mais chata. A gente tem que começar a cobrar, é, incentivar que eles façam as coisas, mas às vezes não funciona só na base do positivo. Aí tu tem que ir lá e dizer, olha só, isso aqui tem que ser feito, queira você ou não, tem que ser feito e essa tarefa é sua. Vá e faça. Né? Por mais que a gente sabe que o mais bonito seria muitas vezes chegar e conversar, mas às vezes não dá nem tempo disso. Então, Exatamente. é o ideal versus o real, né? Exatamente. Então, por exemplo, essa é uma das partes da maternidade que eu honestamente mais odeio, que é o fato de você ter que ficar em cima o tempo inteiro, porque você está construindo seres humanos, né? E ficar lá em cima e cobrando e insistindo, mas é o nosso papel, porque se a gente não fizer lá fora, quando eles forem para a vida real, alguém vai fazer. Numa empresa, numa faculdade, num relacionamento, alguém vai cobrar. E se a gente não Uhum. preparar eles para isso, vai ficar muito difícil de conviver com esses filhos no futuro, né? Sim. Esses É adultos que uma eles vão se reclamação tornar. que as mães trazem bastante mesmo, mas Uhum. tem que falar, eu já falei 1000 vezes, eu falei, você vai ter que falar até sair de casa, até seu filho acabar. Exatamente. Mas Exatamente. sério, sério, é horrível. Ó, é horrível mesmo, é ruim. Quando você fala isso, é libertador. Você admite que não é fácil, mas mesmo É assim é o muito nosso difícil trabalho. e chato, mas é necessário, né? Necessário.
Eles aprendem por repetição, você está construindo alguém. Uhum. Né? Você não vê que eles ficam ali, ó, no negócio por repetição? É assim que o cérebro aprende, né? Vendo um Exato. videozinho lá, eles assistem, quando é menorzinho, né, eles assistem 1000 vezes, 10 vezes o mesmo desenho. É assim. A gente vai ter que usar essa ferramenta, né? E educar dessa forma. Uhum. Um exemplo bem fresquinho, né, dessa comparação, dessa culpa materna. Hoje eu levei minha filha, né, no médico, e aí no exame lá, é exame de rotina para ver como ela tá, deu um ferro baixo, né? Porque a pessoa não gosta de comer feijão, né, carninha, não gosta. E Uhum. aí, lá na conversando com a médica, eu falei, tá vendo, filha, vai precisar. Aí ela falou assim, mãe, de quem é a culpa? Aí entra o nosso papel de você já educar, principalmente mãe de menina, né? Já Uhum. cresce, já vai crescendo com aquela culpa. Eu falei, filha, não tem culpado, não tem culpa. Qual é a nossa parte? Eu vou cozinhar, vou cozinhando, e a sua parte é comer. Mas não tem Uhum. culpa, porque a mamãe tá na correria, às vezes eu faço e você não come. Então Uhum. não tem culpa, você não gosta, e eu tô na Uhum. correria, não tem culpa. Tem o quê? Mas também eu falei, a gente não vai se apoiar nisso também. A gente vai pegar e vai melhorar. O exame só está mostrando algo que precisa ser melhorado, mas Uhum. não tem culpado. Essa é uma palavra muito forte, muito pesada. Com certeza. Outra estratégia que a gente coloca ali para as mães, né, que é observar e até mesmo fazer um diário, né, no começo ali, para anotar as suas pequenas vitórias naquele dia. Né? O que você conseguiu fazer? Você não conseguiu, talvez, igual aquela mãe do exemplo que eu dei, tirar uma tarde com seu filho, levar nas atividades extracurriculares, mas o que você conseguiu fazer? Ah, eu consegui ler uma história antes de dormir. Ah, eu consegui ligar no horário do almoço, mandar uma mensagem. Um pequeno passo ali que você fez de conexão, que você fez ali pelo seu filho, pela sua maternidade ali com ele, pelo maternar, né? Então, focar, anotar mesmo, porque a gente esquece na correria do dia a dia, né? Uhum. Das pequenas vitórias, das suas pequenas conquistas ali na relação com o seu filho. Até porque a gente já faz tanta coisa que é básica, teoricamente, né? Mas que são coisas que, se a gente for somar e observar, é É muita muito. coisa mesmo. Uhum. Só que a gente E não às vezes a gente valoriza, não porque é corriqueiro, percebe. acontece todos os dias, né? Sim. Porque a gente vai entrando na rotina e você não percebe. Esses Uhum. dias eu falando, né? Eu gosto de dar bastante exemplo daqui. Falando, ah, eu não consegui fazer muita coisa tal. Aí meu marido, fala pra mim o que que você fez. Aí só de falar, eu fiz isso, 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 isso. Aí, aí só de falar pra ele, eu falei, eu Ainda fiz bem que não bastante foi muita coisa. coisa, né? Uhum. Ele falou, nossa, você fez muita coisa, né? Uhum. A Ana também, já desabafei com a Ana, minha Uhum. amigona. E aí, às vezes você fala, nossa, você fez muita coisa já, Uhum. né? Uhum. Falando Acho que é assim uma de queixa trabalho. comum nossa, né? Inclusive, de achar que tá fazendo pouco, né? Exatamente. Por ter essa cobrança também, que é o mal da nossa geração, esse excesso de produtividade também, né? Uhum. Tem que estar sempre produzindo. E como isso a gente Vendendo, traz para a vendendo, vendendo. maternidade. A gente traz para a maternidade isso também, né? Sem dúvida. Tá comparando, produzindo, sendo a melhor mãe, os filhos tudo arrumadinho, comendo saudável, fazendo atividade física, é muita demanda. Uhum. Sem dúvida. Então, separar bem aí, né, o que é da maternidade, o que você não curte. E é interessante até falar mesmo, é importante falar, né? Não curto, não é Inclusive, é uma legal. coisa que eu falo muito para os meus, tá? Eu falo para eles, eu falo, cara, vocês acham mesmo que eu gosto de ficar cobrando vocês todos os dias, que eu gosto de ficar insistindo, sendo chata, vendo se vocês fizeram tarefa ou não, conferindo as coisas? Vocês acham que isso é legal? Não é legal, mas é necessário. Sim. Simplesmente é necessário. É uma das partes ruins da maternidade que eu não tenho como controlar, eu preciso fazer. Então, às vezes, eu preciso pegar no pé de vocês porque vocês estão fazendo coisa errada e tenho que pegar no pé. Porque se eu Uhum, não fizer, ninguém vai fazer. Alguém tem que fazer. sim. Que é a parte chata, né? A mãe chata, igual fala lá o Léo, Uhum. né? A mãe Um chata. vídeo é do Léo Ferrin. Uhum. E precisa, né, das mães chatas, das mães que estão lá para colocar limites, né? Que eu vejo muitas vezes também essa confusão dessa geração atual de pais, essa insegurança em colocar lá os limites, o medo de perder o amor, o medo de perder a conexão, o medo de traumatizar. Então tem toda essa autocobrança também, né, das mães, nesse corrigir, Até nesse porque educar. nós somos uma geração que veio com muitos traumas, né? Uhum, Então, a gente tem um pensamento muitas vezes equivocado de que
Se eu sofri demais ou se eu sofri determinados traumas na minha criação, eu não posso permitir que os meus filhos também tenham. Só que mesmo que não acontece, mas mesmo que a gente tivesse os mesmos comportamentos que os nossos pais tiveram com a gente, não quer dizer que os nossos filhos terão os mesmos traumas, porque cada pessoa interpreta a vida de uma forma diferente. Então a gente não pode enfiar eles dentro de uma bolha e super proteger, e a gente precisa, sim, ter algumas atitudes para que a gente consiga torná-los adultos mais autônomos, adultos mais confiantes, adultos que saibam lidar com adversidades, porque não dá para passar a mão na cabeça todas as vezes. Tem coisas pequenas que você vai fingir que não viu, tá tudo certo. Mínimas coisas. Mas a maioria das coisas a gente precisa orientar. Você percebeu que tá errado, que não foi legal, que não foi bem feito por algum motivo, né? O combinado era, sei lá, que a gente botasse as 3 canetas aqui e a pessoa botou 2, uma ficou no chão. Vai lá, chama o filho de volta e pede. Você pode juntar? Claro que pode. Mas assim, o seu filho vai lembrar de não esquecer na próxima vez, no caso, porque vai ter retrabalho, né? Então, são pequeninas coisas que lá no futuro a gente vai estar preparando eles, né? Agora, para lá no futuro não ter tantos problemas na vida adulta. Não dá para passar a mão na cabeça de tudo, porque a vida não passa a mão na cabeça. Uhum. Não é para a E gente outra sair tocando terror nos filhos, mas é, também não é para ficar no extremo de manter embaixo da asa e não fazer nada, né? sim. A gente vem, como você falou, dessa geração, né, de extremos. A gente saiu de um extremo e, infelizmente, essa geração atual de pais está caindo num outro extremo da permissividade. Uhum. Passar a mão, como você falou, na cabeça dos filhos, e a gente está vendo o resultado aí. A gente vê Super direto proteção. crianças, adolescentes sem limites, que eu falo Uhum. dos limites do amor, e dentro Uhum. desse programa do Limites do Amor, a gente vai ensinar para os pais a blindar, não a colocar na bolha. A bolha é essa superproteção, mas blindar é diferente. Blindar é você dar ferramentas para o seu filho para Uhum. enfrentar esse mundão, que ele vai precisar Uhum. enfrentar, não vai estar sempre ali pertinho. A gente cria Exatamente. mesmo para enfrentar a vida, para lidar com a vida, para viver a vida, vai precisar dessas ferramentas, né? Então Até é porque senão depois se importante. tornam adultos insuportáveis, né? Extremamente birrentos, que não aceitam não, que não param em emprego nenhum, que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada, não quer assumir um relacionamento, não quer nada. Isso. Por isso que a De gente precisa tanto se não que reeducar, recebeu. fazer essa reprogramação, né? Uhum, Para poder educar os nossos filhos com mais leveza, com mais tranquilidade, sem toda exato. essa culpa. Porque tudo isso que a gente está trazendo aqui da mãe ideal, que a gente idealiza, nos adoece. E isso a gente vai gerando ciclos de adoecimento. Porque se você não está curada, se você não está de bem com a vida aí, com a sua Uhum, saúde mental, com a sua saúde emocional, ok, nem sempre vai estar zerado, mas assim, né, num nível bom para que você possa educar um próximo ser humano, um outro ser humano, você vai reproduzir esse ciclo de dor, de com sofrimento, certeza, de traumas, né? com certeza. Então a gente precisa se reeducar, sim. Então a gente fala, precisa estudar para ser pai e mãe? Precisa, a gente precisa Uhum, estudar, sim, precisa ler, precisa investir sim, em informações, como a gente vem trabalhando aqui, né? Se capacitar para que você não venha reproduzir esses ciclos. Não, uhum. não crie seu filho já com esse peso, com essa culpa, com essa idealização, que ele vai reproduzir também. E daí vem aquela outra frase clássica também, né? Seu filho não pediu para nascer. Então, não importa se foi planejado, se não foi planejado, você botou um filho no mundo. Então, vai lá e assume seus BOs, né? Vai lá Assumir. e resolve, vai lá e faz acontecer, vai lá e dá o seu melhor. Ponto. Exatamente. E o seu melhor dentro, cada uma da sua Do seu realidade, né? possível, Sem claro. uma outra estratégia que a Ana colocou, né, dessa questão do se comparar. Essa é uma ferramenta aqui. Muitas vezes é importante você deixar de seguir mesmo alguns perfis Uhum. aí, deixar de Fazer seguir uma algumas limpa, pessoas, né? fazer um detox aqui, Com né? certeza. E deixar aí só quem realmente pode agregar, trazer informação de qualidade. Muitas vezes a gente precisa fazer isso, porque Uhum. senão você vai cair na comparação extrema e vai adoecer mesmo. Então, fazer Com essa certeza. separação, né, valorizar as suas muitas conquistas de um dia, não são só pequenas, né? Às vezes é coisa pequena, mas são muitas coisas que a gente faz dentro de um dia, né? Em prol do seu filho, de educar o seu adolescente, a sua criança. E ainda quem consegue malhar, se alimentar bem, né, dar conta de tudo isso, palmas, né? Tá no Vocês são lucro. mulheres maravilhosas.
É né? verdade. Porque não é fácil, né? Não, é muita coisa mesmo. Uhum. Então, estamos chegando ao fim aí. Deixa aí uma mensagem, Ana, para as mamães, de Feliz Dia das Mães aí, que é domingo tá chegando. Tá chegando, né? Então, eu gostaria que todas as mães lembrassem que a gente é a melhor mãe que a gente consegue ser. Isso serve tanto para nós quanto as mães que foram as nossas mães, né? Porque muitas vezes a gente também quer cobrar que as nossas mães sejam diferentes, mas cada um só pode nos dar aquilo que realmente tem. E a gente é a mesma coisa com os nossos filhos. Nem sempre vai ser a melhor versão que a gente gostaria, mas vai ser a melhor versão naquele momento. Então, parem de se comparar, pelo amor de Deus, a comparação vai levar vocês à loucura, não tem necessidade disso. Seja você a melhor mãe que você pode ser, viva de forma feliz e plena, digamos assim, a sua maternidade. E, cara, te joga, faz do jeito que tu acha melhor, vai ser feliz, para de se comparar, não fica seguindo pessoas que te deixam se sentir inferior ou que só postem coisas incríveis e maravilhosas, não porque isso não seja bom, mas se você é uma pessoa que se compara, quem não se compara, ótimo, segue todo mundo. Agora, quem é a pessoa que fica se chicoteando, né, porque tá se comparando com essas pessoas que postam só uma parcela ali, um recorte da vida delas, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, eu prefiro que, de fato, exclua essas pessoas, né? Que deixe de seguir, silencie, porque de fato não vai agregar em nada. Agora, se você é uma mãe de boaça, segue todo mundo e vai ser feliz. Só isso. Curta bastante seu dia. E que, principalmente, também as pessoas lembrem que Dia das Mães é todos os dias. Então, não adianta ser lindo, maravilhoso o Dia das Mães, valorizar, presentinho para cá, almoço, jantar, seja lá o que for. E no resto do ano tratar a mãe como uma pessoa escrota, né? Sendo uma pessoa escrota. Então, vamos respeitar as mães também, né? Sim, sim. A família tem que ser equipe, né? Eu Exato. sempre repetindo essa palavra na minha casa. Nós somos equipe. Você não vai, mãe, vou te ajudar. Não, você não vai me ajudar. Você é uma equipe. Nós somos uma equipe. Cada um faz sua parte e aí fica Exatamente. leve, fica tranquilo para todo mundo, Uhum. É isso né? aí. Agora Ai, deixa você sua obrigada. mensagem, Bruna. Por Hã? favor, deixa você Sim, sua sim. mensagem. Ai, obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa live. Fizemos com muito carinho aqui dentro da nossa correria, ó. A Ana atendeu até às 7, eu também, né, dentro das nossas demandas. Mas separamos esse momento aqui para deixar essa live, que essa live seja um abraço, um formato de Sim. abraço aí para vocês, um presente, um Um quentinho aí no coração acolhimento, de né? vocês, um acolhimento que traga leveza e um despertar. No sentido assim, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso cuidar de mim mesma, né? Como tem aquela fala, né? Quando um avião tá lá em turbulência caindo, máscara em você primeiro. E depois você vai procurar quem você pode ajudar a salvar. Então, não tem como você educar se você não cuida de si. Então, que você possa, não só no Dia das Mães, mas todos os dias, cuidar de si, separar momentos para você, nem que sejam pequenas pausas aí, para que você possa reabastecer no seu tanque, ter mais paciência, mais carinho, mais amor, para lidar aí com o seu filho, com essa missão e trabalho mais importante que nós temos. Se Deus nos deu, se Deus te deu um filho aí, é porque Ele acredita que você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Então, né, Deus não vai dar nada que a gente não possa suportar, eu acredito assim. Então, se Ele te deu, é porque você é capaz, sim. E nessa jornada da maternidade, estamos juntas aí. Inclusive, mês que vem tem um lançamento por aqui. Se você quer aprimorar e buscar essas ferramentas, ter mais leveza, para o seu maternar se tornar mais leve, com sair desse limbo aí, autoritarismo, permissividade, não sei me comunicar direito. Às vezes estou reproduzindo o que meus pais me ensinaram. Quer quebrar esse ciclo e fazer diferente? Bora comigo que o mês que vem tem lançamento por aqui, que eu chamo de Limites do Amor. Tá lindo. Tá no forninho quase pronto. Vai ficar bem Tá bacana. quase nascendo, então. Tá quase nascendo. Mãe dos limites do amor. É isso aí. Feliz Dia das Mães, Ana. Obrigada. Igualmente, Bruna, obrigada pelo carinho. Obrigada a você por esse Beijo e até a momento. próxima. Obrigada. Até a próxima mesmo. Com certeza. Beijo, gente. Boa Beijos. noite. Boa noite.